CNN Brasil. Os campuseiras, vamos chegando. Vamos chegando. É um prazer. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês as tendências de pagamento do ponto de vista aí da Visa. Um trabalho super interessante. Então, convidamos todos vocês aqui para assistirem conosco. Teremos surpresa, hein? Quem estiver aqui sentado assistindo, teremos surpresas. Vamos começar. Cheguem para frente, vamos chegando. Enfim, acho que para começar a nossa apresentação, a gente tem várias recomendações aqui do nosso jurídico. É uma apresentação proprietária. A gente vai falar um pouco de futurismo, a gente está falando de possibilidades, né? Dentro do nosso estudo. Então, vou começar apresentando a gente para vocês, tá? Eu sou a Cristiane Tanese, trabalho na área de inovação da Visa e somos uma rede de 11 unidades de centros de inovações da Visa ao redor do mundo. Aqui na América Latina, nós temos 3 centros de inovação, aqui em São Paulo, em Miami, que trouxemos uma brasileira que vive em Miami, a Roberta, que vai falar para vocês aqui, que trabalha na nossa sede regional e é responsável por toda a parte de insights e incubação de produtos. E temos também no México. Dentro da área de inovação, a gente trabalha... Ah, não foi? Ele está aqui para mim? Ah, muito obrigada. Agora foi. Eu estava ali. Dentro da área de inovação, nós trabalhamos em 3 áreas de atuação, né? Temos 3 áreas de atuação. A primeira área é muito olhar essa questão de olhar insights, quais são as tendências de futuro, para a gente garantir que a gente está trabalhando com isso e aterrissando nas suas soluções. O segundo pilar é a nossa área que a gente fala de incubação de produtos, que é justamente pegar esses insights e transformar em uma solução real que a gente vai lançar no mercado dentro da rede das redes da Visa. E o terceiro é toda a parte de cocriação que fazemos com parceiros, e parceiros diversos, como, por exemplo, o nosso programa Visa for Startups. Então, tivemos a edição desse ano, mais de 240 startups inscritas, e estamos rodando, né? Agora a gente vai ter os finalistas e a gente trabalha com todo o processo de cocriação com eles. Fazemos também, nesse processo de cocriação, aqui um trabalho, temos aqui hoje o nosso desafio do Hackathon. Então, espero que alguém esteja participando, conheçam quem está participando, um desafio super legal da jornada do viajante. Tá bom? E qual o tema da nossa conversa de hoje aqui? É falar sobre futurismo, né? Futurismo é justamente a nossa capacidade de prever o futuro e as possibilidades de forma organizada para que a gente, de fato, tenha cenários, né? Então, a gente até mostra aqui, tem desde um futuro possível a um futuro plausível, um provável, mas o que a gente quer como empresa é definir, né, o nosso futuro preferível e que a gente esteja preparada para esse futuro. Então, não se trata de um futuro, são futuros. São futuros que a gente, dentro das tendências que a gente captura, né, dentro de pesquisas e avaliação justamente de fenômenos, que a gente define para onde a gente vai e quais são as soluções que a gente vai trazer. E aí, esse é o tema da nossa palestra de hoje. A Roberta vai apresentar para vocês toda a análise que a gente fez da Visa aí, olhando tanto do ponto de vista de pessoas, de comércio, de pagamento, e isso pode servir de inspiração aí para vocês nos hackathons que vocês estão participando, porque é uma sessão de inspiração e pode ajudar vocês aí, não só num trabalho aí da Visa, mas a gente sabe que hoje pagamento está inserido na jornada dos consumidores, então, qualquer momento que tiver pagamento, como a gente pode fazer justamente um pagamento de forma simples inserida no processo. Então, antes de passar aqui para a Roberta, eu quero passar a bola para a Roberta, mas eu não vou passar para a Roberta, eu vou passar para alguém que está sentado aqui. Vamos ver para onde eu vou passar a bola. Deixa eu ver quem vai levar uma bola aqui. Ó. Tem que segurar porque ela é meio pesadinha, tá bom? Vamos lá. Olha, a primeira bola distribuída. Ao longo da apresentação, quem ficar sentado aqui vão ganhar bolas. A Visa também se orgulha de ser patrocinador da Copa do Mundo do Catar. Então, estaremos lá. Então, vocês estão vendo com os comerciais aqui passando. Então, acompanhe a apresentação. Ao longo da apresentação, a Roberta aqui vai ajudar e a gente vai distribuir mais bola para vocês, tá bom? Então, com vocês, Roberta. Eu gostei da bola.
Estava preocupada que você ia jogar a bola em alguém, literalmente, mas tudo bem. Oi, eu tô com uma bola na mão, não sei porquê, mas então vamos arremessar. Como a Cris falou, a gente vai aproveitar, vai distribuir as bolas. A gente adora ser patrocinador da Copa, já está em ritmo de Copa. Primeiro jogo é agora, né, dia 20, aliás, e tá todo mundo super animado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Como a Cris falou, eu fico na nossa regional da América Latina, que é em Miami, onde a gente tem um centro de inovação para toda a América Latina que trabalha com o nosso time de São Paulo e com o nosso time do México. Eu, especificamente, cuido muito dessa parte de insights, que quando eu falo futurismo, as pessoas acham que eu vou vir com uma bola de cristal, mas também não é. A gente avalia muito todas as tendências num span de tempo aí de 10 anos e traz para hoje, para conseguir desenvolver novos produtos. E também trabalho com toda a parte de desenvolvimento de novos produtos. A gente tem uma incubadora com alguns temas que justamente a gente vai desenvolvendo o produto no que a gente diz que é o nosso horizonte 2 aí, que são produtos que vão estar disponíveis daqui a uma média de 3 a 5 anos. Então, eu pensando um pouquinho mais para frente, não no hoje mesmo. E aí, muito do trabalho que a gente faz, ele tem como base o futurismo. E quando a gente fala de futurismo, eu esqueci o clique. O nosso trabalho é todo centrado, a gente usa muito a metodologia Design Thinking, que muitas empresas usam, mas tudo que a gente faz tem como início o ser humano. Dentro da vida, o que eu acho ótimo, porque a gente evoluiu muito nos últimos anos, a gente realmente só desenvolve o que vai servir ou vai resolver o problema de alguém. Então, quando a gente faz um trabalho como esse de futurismo, o primeiro pilar que a gente aborda são sempre as pessoas. E aí depois a gente estuda e avalia do ser humano, é bem antropológico, tá? Tem gente que fala, pô, lá vem a Roberta viajandona, porque tem uma viagem mesmo, tem um lado antropológico. E aí depois a gente dá essa descida para tudo que é comércio e mundo de pagamento, para também não ficar só falando de pagamento. Então, quando a gente começa com pessoas, aqui eu sempre digo que é muito importante a gente olhar para quem é esse ser humano do futuro. Eu vou apresentar hoje, então, 3 pilares para você. Dentro de cada um deles, eu tenho 3 subtendências. São muito mais, tá? Não são só 3, mas a gente selecionou 3 para cada, para também não ficar muito extenso. E aí, dentro desses 3, vocês vão ver que tudo se entrelaça. Então, nenhuma dessas tendências vive sozinha, nenhuma delas fica sozinha. E qualquer mudança em uma delas também impacta a outra. Começando com o nosso lado da pessoa, do ser humano aqui, o primeiro ponto que eu trago é sempre identidade e conexão. O que a gente tem observado, e todos vocês sabem muito melhor que eu imagino, até porque eu já estou numa idade um pouquinho mais avançada que a maioria de todo mundo aqui, o ser humano do futuro, ou nós no futuro, a gente é cada vez mais híbrido, cada vez mais fluido e cada vez estabelece conexões diferentes de maneiras diferentes. Então, se antes eu tinha algumas comunidades que eu circulava, hoje essas comunidades já se expandiram muito, graças a diferentes tecnologias, óbvio, mas a gente tem, sei lá, um Facebook da vida, uma Meta, né? Um Meta agora, que não está muito em alta, infelizmente, mas acabou de demitir alguns funcionários, infelizmente, mas a Meta, por exemplo, hoje, se alguém entrar na página do Facebook, você tem mais de 70 opções para você escolher quem você é. Isso já me diz muito do ponto de vista da liberdade que a gente tem de como se expressar como ser humano. Então, esse ser humano do futuro, ele tem uma infinita possibilidade de ser quem realmente ele é. E ele se identifica de diferentes maneiras, usando a tecnologia de maneiras diferentes também. Quando a gente fala de identidade e conexão, eu vou ficar desse lado aqui, senão eu tenho que ficar olhando para trás. Aqui em identidade, eu sempre gosto de trazer esse exemplo que usa inteligência artificial para basicamente ser uma mímica ou um espelho de quem a gente é no mundo físico. Esse serviço que se chama Ether9, basicamente você assina lá o serviço e ele começa a te seguir nas redes sociais e entender como você opera nas suas redes sociais. Ou seja, amanhã ou depois, Robertinha já não está mais entre nós, ela pode continuar dando coraçãozinho ou joinha para quem o serviço entender que ela gostaria de dar. Ou até hoje mesmo, viva, se eu quiser de repente que o meu Instagram seja operado pelo serviço apenas, ele vai entender exatamente, provavelmente vai me conhecer melhor do que muita gente que vive comigo no mundo físico e vai conseguir operar como eu. Além disso, obviamente, a gente tem toda a parte de inteligência artificial. Eu gosto de dizer que o ser humano hoje e no futuro, ele é cada vez mais expandido. Por quê?
Desde lá atrás já tinha um cara chamado David Rose, que tem esse livro antigo, tá? Não é de hoje, ele é ali dos anos 80. Ele já explicava como nós, como seres humanos, a gente está sempre buscando objetos para expandir o que a gente tem, para unlock, para abrir os nossos superpoderes. Não à toa a gente tem toda a parte de comics e tal. Porque seja um espelho, seja uma capa super poderosa, seja um microfone, nós como seres humanos a gente sempre está buscando objetos que podem expandir os nossos poderes. E obviamente, como vocês devem imaginar, hoje esses objetos estão muito mais inteligentes e muito mais poderosos. A gente tem uma média de mais de 4 bilhões, são 4,2 de assistentes digitais, por exemplo, pelo mundo. Então, seja uma Alexa, seja um Google Home, seja o que for, imagina o poder que essas máquinas e esses objetos também não podem dar para a gente. E como a gente não pode se sentir mais empoderado através disso. Por isso eu gosto de dizer que o ser humano do futuro é muito mais expandido também. Ele expande as capacidades dele. E a terceira subtendência que a gente tem dentro do ser humano do futuro, que para mim é o pilar central de tudo que a gente observa hoje no presente do que vem por aí, está relacionada à sustentabilidade e ao consumidor consciente. Com a pandemia teve uma super aceleração dessa tendência, era algo que a gente já vinha observando, mas na pandemia a gente se tornou muito mais consciente também do que a gente quer, das marcas que a gente se associa, do que a gente consome. Então não à toa você tem marcas e companhias como a Unilever, por exemplo, que já sacaram que todas essas marcas que eles têm, que são as sustentáveis, já estão crescendo a mais de 60% do que as normais, as tradicionais. E não é à toa. A gente como consumidor, como pessoa, a gente quer se relacionar com as marcas que são transparentes, que entregam o que elas dizem que elas são. E essa é uma tendência que só tende a crescer. Não vai diminuir, não vai voltar para trás. A gente do setor financeiro conversa com muitos pilares de negócio que ainda tem dúvidas em relação a isso. E eu sempre bato muito pé firme, assim, que eu digo, não tem volta. A gente está observando o que está acontecendo no planeta, o consumidor está consciente, nós como seres humanos, as novas gerações são muito, muito mais críticas, graças a Deus, e isso é uma tendência que só vai aumentar cada vez mais. Então é super importante do ponto de vista marca, ou quando vocês estiverem construindo o negócio de vocês pensarem nisso, para quem vocês estão entregando e quais são os valores dessa pessoa que vocês estão entregando lá na ponta. Entrando no nosso segundo aqui, a gente entra então em comércio. A gente já falou mais ou menos quem é esse ser humano do futuro. É um cara, uma mulher, uma pessoa muito mais fluida, mais híbrida. Ela também, como é que a gente consome, né, nesse futuro? Qual que é a nossa relação de consumo? A Cris fez um comentário de pagamentos que eu sempre me chamou a atenção e assim, eu brinco, eu já estou na indústria de pagamentos há um certo tempo. E eu sempre disse que ninguém curte fazer pagamento, né? Então é um negócio que, assim, oi, que delícia, hoje eu vou pagar um boleto, uma conta. Eu nunca ouvi em todo esse tempo. Mas a gente curte ter experiência, a gente curte estar aqui. E tudo que a gente faz no nosso dia a dia, cada vez mais envolve um momento de pagamento. Se a gente puder transformar esse momento de pagamento numa experiência interessante, ou que você nem pense a respeito, consciente, e que seja bacana, muito melhor. E esse consumidor do futuro é o que ele vai buscar, porque ele vai estar cada vez mais dentro do que a gente chama de um omnitudo e metaverso, ou dentro de uma próxima internet, o que vem por aí. Ele vai tomar decisões que são muito mais práticas do ponto de vista que ele também vai passar algumas decisões, porque a gente estava falando dos objetos inteligentes. E, finalmente, a gente quer cada vez mais as coisas sob demanda, porque tem uma questão que também nunca muda, seja o futuro que for, é a quantidade de horas que a gente tem no dia. As 24 horas são sempre as mesmas. E nós, como pessoas, a gente também quer otimizar esse tempo. A gente não quer perder tempo. A gente quer ter e usufruir esse tempo da melhor maneira possível. Então, eu vou começar com o Omnitudo e com o metaverso. É um assunto que, a mim, me encanta muito. A Cris está rindo aqui, mas é verdade. Porque era só uma questão de tempo para, finalmente, a gente começar a viver muito mais no virtual e no online. Hoje por hoje, a média do ser humano é que a gente passa mais ou menos 40% do nosso tempo no online e 60% no físico. A ideia, o que a gente lê em estudo, é que daqui a uns 5 anos mais ou menos, esse número já vai inverter. A gente vai passar mais tempo no virtual do que no físico. E o que eu brinco é que o digital, ou essa mistura do online com o físico, vai ser tão normalizada que a gente praticamente não vai perceber. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai ser Ready Player One, Matrix, não é nada disso,
mas assim, realmente vai ser uma experiência muito mais prazerosa do que é hoje e a gente vai conseguir otimizar o nosso tempo, aquelas 24 horas, de uma maneira muito mais inteligente também. Aqui eu trouxe alguns números que eu sempre trago assim do ponto de vista das últimas estimativas do tempo, como eu estava dizendo, que a gente passa no online. Se você olhar, e desculpa pelo número ser americano, mas era o que estava mais atualizado, e não acho que seja muito diferente, ao contrário, pelo que a gente lê do público brasileiro, geralmente o brasileiro passa mais tempo online, tá? Do que os americanos, inclusive. Mas aqui a média dos adultos americanos, eles passam uma média de 4 horas, mais ou menos, por dia no telefone celular. Quando você olha já o que a gente chama de geração Z, que é a ala mais jovem, 20% deles navegam praticamente o mesmo período só no TikTok, não é no telefone. É só numa plataforma. Então, assim, isso aqui já conta muito da quantidade de tempo que a gente vai passar online cada vez mais. E não só isso. Obviamente, as marcas e todas as companhias que estão por trás de tudo que a gente movimenta de consumo também estão observando, porque 2,9 tri é um número que daqui a 4 anos esse mercado de redes sociais tem como potencial de venda. Ou seja, tem muito chão para percorrer e muita área de negócio para entrar. Por isso que a gente tem visto cada vez mais as redes sociais, que eu digo que já nem deviam mais ser chamadas de redes sociais, até porque a gente não só socializa nelas, né? Antigamente era assim, eu vou em tal plataforma porque eu quero encontrar um amigo meu da cidade onde eu nasci, ou eu quero me reconectar com determinada pessoa da minha área de trabalho e quero ter uma conversa. Eu ouso dizer que muito em breve a última coisa que a gente vai fazer nas redes sociais é socializar. Porque cada vez mais o tempo que a gente passa ali, não só a gente está sendo bombardeado também por diferentes publicidades e produtos que nós mesmos e a inteligência artificial está entendendo o que a gente precisa, mas a experiência de compra justamente está ali. Então você tem um Instagram, você tem um TikTok, a plataforma que vocês quiserem hoje, você já não precisa mais sair daquele momento rede social para fazer a tua compra. Você pode experimentar o produto, testar o produto, fazer uma pesquisa de preço e assimilar a compra, tudo dentro do mesmo canal. Esse exemplo aqui, eu gosto de trazer, vai ficar rodando um vídeo ali no lateral, mas eu vou contar para vocês o que é. É um exemplo do Magalu, aliás, parceiro nosso também, e gosto sempre de trazer um varejista, porque eu digo que o varejo está sempre avançado no que é também novas tecnologias e tendências de consumidor. Eles desenvolveram uma experiência que para mim é o exemplo máximo de você encontrar o teu consumidor no momento que ele está do dia. Porque, mais uma vez, nas mesmas 24 horas limitadas, eu estou ouvindo uma música, no Deezer nesse caso, e digamos que eu seja uma aficionada por música, pode não parecer, eu sou do estilo, eu gosto de punk rock, não sei se tem, eu sou antiga, gente, já contei para vocês. Então eu estou ouvindo uma música e não só gosto daquele estilo musical, mas adoraria saber qual foi a bateria usada daquela canção. Eu consigo, enquanto eu estou ouvindo música, sem sair da plataforma, ter acesso às baterias que foram utilizadas, se obviamente não tem a mesma, de repente, que a minha banda estava usando para construir aquela música, para tocar aquela música. Eu consigo pelo menos ter similares e posso, então, ser direcionada dentro do site para comprar uma bateria ou um instrumento musical similar. Não só é super personalizado o serviço, como é exatamente o que eu estava falando para vocês. Eu não preciso mais sair de uma plataforma ou migrar para outra. É a experiência de compra embutida enquanto eu estou ouvindo uma música que eu nem pensava em, de repente, fazer uma compra enquanto eu estava escutando música. Além disso, mais uma vez, obviamente, tem um super potencial de mercado aqui. Porque quando a gente está falando de metaverso, mais uma vez, eu devia ter trazido esses números antes. A oportunidade de mercado é gigantesca. A gente olha que é um mercado que tem um potencial de mais de 1 tri, e só o mercado de NFTs, que também ainda tem muita gente que é cética a respeito, é um mercado que só em 2025 ele já está com uma potência para chegar em 80 bi. E NFT em especial, a gente acredita que é justamente o que vem por aí quando você tem essa conexão entre o mundo físico e o virtual, que cada vez mais a gente vai ver o que a gente chama de tokenização, ou de você conseguir levar o que você tem no mundo físico para o mundo online. E as NFTs são justamente o tipo de tecnologia que vai funcionar muito bem para isso. E eu não trouxe um robô, mas eu vou tentar falar mais alto. Então faz uma pausa, distribui mais uma bola.
Vou jogar. Enquanto Eu tô bem preocupada em agredir alguém com essa bola. Olha lá, ó. Vou jogar lá no fundo. Meu Deus. Depois eu vou dar uma bola pra ela, porque ela literal quase agarrou a bola. E eu vou distribuir Tá aqui vendo? enquanto você respira aí um Isso. pouquinho. Deixa eu ver. Pra cá, vamos lá. Mas eu falei de metaverso para justamente também chamar a atenção para quem estiver no mercado de desenvolver qualquer produto. Cara, o que era direto para o consumidor, hoje é o direto para o avatar. Não tem uma grande marca, não tem qualquer um que não esteja pensando nisso. Desde uma Zara, que já é mais mainstream, onde eu posso, por exemplo, comprar uma coleção, escolher uma blusa, vou lá, comprar um crop top verde, que eu adorei, que eu quero usar no final de semana, e a minha avatar ou o meu avatar vai usar o mesmo. E é literalmente a mesma peça. A peça chega na minha casa exatamente igual a que o meu avatar vai usar. E não à toa você tem as grandes grifes também, como a Balenciaga, que fez a campanha junto com Fortnite, fez o drop da coleção, que assim, minutos depois já estava na loja física e já tinha uma super fila para a galera adquirir o moletom. Então, cada vez mais essa mistura também do que a gente compra para os nossos avatares e o que a gente vai usar no mundo real vai ficar cada vez mais, como é que eu falo isso? Mais unido. Eu vou ter que pedir desculpas pelo português daqui a pouco. E a última tendência dentro de comércio é justamente a das decisões automatizadas. Por quê? Em média, a gente toma como ser humano 35 mil decisões por dia. Que é coisa pra caramba, eu estou olhando aqui o público feminino, quem é mãe então deve tomar umas 70 mil decisões por dia. Cada vez mais óbvio, eu quero que algumas decisões eu não tenha que tomar. Então se o leite está acabando, ou se, sei lá, o papel higiênico está acabando, por que não alguém, tipo a minha assistente digital, entender que esse produto está acabando e já fazer o pedido para entregar na minha casa? E é o que a gente vai observar cada vez mais dentro do comércio. Seja para fazer a entrega dentro do carro, que é o caso da Amazon aqui, que aliás também tem algumas soluções super interessantes quando é o automatizado e conseguir entender você como cliente final, né, o que você precisa, mas também pode ser simplesmente, voltando no papo da inteligência artificial, um Spotify da vida que conseguiu e consegue ainda ter uma performance muito, eu diria que 5 vezes maior, é um número, se não me engano, do que o principal concorrente, que também é uma grande Big Tech e que oferece o mesmo serviço, que é música, mas que eles conseguem, através de inteligência artificial, fazer uma playlist muito melhor. Então, isso só me conta que, assim, realmente, a inteligência artificial, quando bem utilizada, saber ler dados da melhor maneira possível, é muito interessante. E é o que nós, como consumidores, queremos. Não tem nada mais irritante do que você ter um determinado serviço, não sei se vocês concordam, e de repente receber uma sugestão de um produto que não tem nada a ver com você. Quer dizer, tem alguma coisa errada com o algoritmo, como a gente diz. Então, quem realmente souber usar dados e algoritmos vai poder oferecer a melhor experiência de compra. Inclusive, num serviço que aqui também está escrito em inglês, é o Buy Now, Pay Later, que a gente, como brasileiro, conhece há muito tempo, que é o parcelado básico, e que agora é novidade no resto do mundo, e que, com inteligência artificial, eu já consigo oferecer como Visa para alguns clientes, por exemplo, na boca do caixa, entender que a Roberta é uma boa pagadora, ela tem um crédito X, tem um emprego, posso oferecer de repente para ela, em vez de 5 vezes, 12 vezes no cartão, na hora que ela estiver fechando a compra dela. Tudo isso tem dados atrás. Então aqui é só para dizer que assim, a inteligência artificial, o comércio, as decisões automatizadas são sim, já estão acontecendo, mas vão estar cada vez mais presentes no nosso futuro. E aqui é um exemplo do mundo mais financeiro também, desse lado de inteligência artificial, é um serviço que se chama Didi. E aqui no Brasil eu sei que tem muita startup que também oferece o mesmo serviço, mas eu gosto de trazer porque é isso. Para mim, que trabalho com pagamento, não tem nada também mais feliz do que você, de repente, ter algum dinheiro, que são aqueles bolsos que a gente fala na carteira digital, né? Ele, de repente, arredondar uma compra minha e já salvar, porque, poxa, no Natal eu quero voltar para visitar meus pais, entendeu? E eu não tô com grana para fazer essa viagem. Então, você ter também o lado da decisão automatizada te ajudando, sem você ter que pensar naquilo o tempo todo, é muito útil e é o que a gente vai ver cada vez mais dentro do mundo de serviço financeiro também.
E quando a gente fala do tudo sob demanda, obviamente, todo mundo gosta de um serviço personalizado, dedicado e que te entende. Eu trago esse que não é do mundo digital, mas que para mim é fantástico, ele é do mundo físico. Essa é uma impressorinha que chama, de um serviço de maquiagem, que chama Mink. Basicamente o que ele faz é, você assina o serviço, ele manda para tua casa, essa impressora 3D é uma impressorinha pequenininha. E nessa impressora 3D, eu, com o aplicativo, posso tirar foto da cor que eu quiser, da camiseta aqui azul, por exemplo, que tem um tom bacana. E hoje à noite eu quero sair com uma sombra azul. Tem alguns serviços que ele oferece, acho que é sombra, são 4 ou 5, se não me engano, dentro do mundo da maquiagem. E o que ele faz é, ele imprime exatamente a cor que eu pedi, que eu selecionei, para aquele dia num monstruário. Que nem quando a gente vai em loja e eles te dão um produtinho para você testar, só que é exatamente só a quantidade que você vai precisar para uso único, feito para você na cor que você quiser. E uma infinidade de cor. Então, para mim, mais personalizado que isso não existe, mas é também um pouco trazer essa provocação do... A gente pensa muito no online cada vez mais. Será que não tem também produtos que a gente pode pensar no físico ou que podem ser pensados para os dois? Porque nós, como pessoas, a gente também quer viver o físico e a gente também quer a personalização na entrega do produto físico, não é só no online. Então, esse é o fechamento aqui da parte de comércio. E aí, finalmente, eu vou entrar no dinheiro, porque é o que a gente vai usar para pagar, seja o que for o que a gente estava falando até agora. E quando a gente fala de dinheiro, a apresentação sumiu. Ele foi tomar uma água, eu acho, mas ele voltou. Tá tudo bem. Quer que eu faça alguma coisa aqui? Não. Joga a bola, Cris, enquanto isso. Voltou. Agora que eu ia falar que o dinheiro do mundo físico vai acabar, você está arremessando bola para geral. Tá bom. Quando a gente fala de dinheiro e como a gente vai fazer pagamentos no futuro, não tem como começar sem falar da desmaterialização do dinheiro. Porque, gente, assim, outra vez, não sei quantos de vocês usam dinheiro físico ainda. O cheque, eu acho que é praticamente inexistente no Brasil. Moeda, também tenho visto muito pouco. Mas, cada vez mais, o dinheiro se torna essa coisa que também é fluida, assim, como nós, pessoas, mas ele é virtual. E no momento que ele se torna digital, ele fica muito mais inteligente, ele passa a ser programável. E fica tudo muito mais simples, eu diria, do ponto de vista de um recebe e um paga. Aqui, ali na imagem, é a Suécia. Eu brinco que também sempre tem um país europeu que já resolveu tudo. Mas a Suécia, por exemplo, a partir do ano que vem, eles já não vão mais rodar nada que seja dinheiro físico. Zero. Ano que vem já não tem mais nem moedinha, nem papelzinho, nem chequinho. É só no digital. E a gente tem visto que essa é uma tendência que todos os países estão começando a adotar cada vez mais. Não à toa, a gente vê que cripto e CBDC, eu brinco que já é mainstream, porque se há pouquíssimos anos atrás era algo de nichos muito específicos de mercado, às vezes era só um investidor e tal, hoje a gente já tem praticamente mais de 95% do produto interno global de governos trabalhando em algum projeto de CBDC. CBDC, para quem não sabe, é a moeda digital do governo do Banco Central, tá? Pela sigla. Aqui, só de 2020, que é o número aqui 35, para outubro desse ano, triplicou a quantidade de governo trabalhando em projeto de CBDC. Inclusive, a gente, como Visa, tem um projeto super legal na Singapura, que já está rodando em piloto, e está participando aqui no Brasil também do Banco Central, do LIFT. Super interessante, e a gente tem observado que realmente é isso. Cada vez mais os governos também sacaram que eles precisam embarcar nesse mundo digital. E aí, esse aqui é justamente o projeto que eu estava falando para vocês, que a gente já tem como Visa, que é o On-Ramp e o Off-Ramp. On-Ramp e Off-Ramp é nada mais do que eu conseguir transformar o dinheiro fiat dentro de algo digital, e o Off-Ramp é o vice-versa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma transação numa determinada moeda digital, eu consigo fazer o cash out, consigo sacar o dinheiro na moeda fiat
ou o que quer que seja, fazer uma operação nisso. E aqui, dentro do mundo de pagamento, a gente sempre diz que, e chama a atenção também dos nossos parceiros, que assim, não só cripto e CBDC já é mainstream, mas o que tem que ter atrás, a rede e todos os rails que a gente diz que fazem correr esses pagamentos, para que eu consiga fazer um pagamento para a Cris, por exemplo, em Ether, e que ela consiga receber aqui em reais e, de repente, pagar o aluguel dela em... Me diga outra, eu não posso ficar falando muito nome, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma rede também que esteja preparada para isso. Então, todas as redes de pagamento, todas as empresas dessa área estão muito atentas e trabalhando em projetos que façam isso acontecer. Como eu disse, o dinheiro fica inteligente também, né? Porque aí ele está no mundo digital. Então, aqui, óbvio, é uma imagem fictícia, mas em Miami, por exemplo, a quantidade de carros hoje que já não consomem gasolina é bem alta, bem grande. E aí, a partir do momento que o dinheiro é programável, o que a gente acredita que vai acontecer logo é que você já não vai ter que pensar muito em como o teu pagamento vai acontecer. Eu posso estacionar o meu carro na estação elétrica, seja ela um posto, seja o que for, o meu carro automaticamente vai recarregar a bateria ou o que quer que seja, e o pagamento vai entender que tem que ir 70% para um lado, 30% para o outro. E eu, como motorista, não preciso nem pensar nisso. Eu posso, de repente, estar comprando uma pizza enquanto isso dentro do carro. Até porque também, falando de comércio, o dentro do carro, ou o in-car commerce, que a gente diz, também é um comércio que está estimado a chegar em 85 bi em 2026. Por quê? A gente passa muito tempo dentro do carro, e aqui em São Paulo bastante também, né? E esse tempo que a gente passa dentro do carro, dá para a gente fazer uma infinidade de coisas. Dentre elas, resolver compra, fazer um mercado, etc. e tal. Então, assim, cada vez mais, essas soluções embarcadas em outros momentos do nosso dia vão estar acontecendo. E eu vou fechar com a identidade digital, que é uma super tendência, já está acontecendo. Outra vez, tudo são dados, tudo vai ficando digital. Quando a gente olha para esse número de 1,7 mega que uma pessoa produz, em média, a cada segundo, isso aqui é a mesma quantidade de dados que um Kindle de 300 páginas. Então, assim, a cada segundo, enquanto eu estou aqui falando, vocês já escreveram, eu que sei, bibliotecas, entendeu? Porque a quantidade de dados que realmente a gente cria a cada segundo é essa. E o potencial que esses nossos dados têm é gigante. Não à toa, mais uma vez, a gente tem visto governos trabalhando também no mercado de identidade digital. Porque não só é um business, mas a hora que todos os dados começam a se conectar, tudo fica mais fácil. Então, tem o exemplo também, lá vou eu para a Noruega de novo, do Bank ID, que é justamente um país que já conseguiu conectar a estrutura financeira com a estrutura de governo. Então, você passa a ter, de repente, só uma carteira digital, só uma identidade digital, que tem os seus dados financeiros, pessoais, e você decide, como ser humano, como você vai compartilhar esses dados. Você não precisa também compartilhar todos os seus dados com todo mundo. Tem um monte de serviço hoje em dia, por exemplo, que você não só é recompensado por compartilhar seus dados, mas que você também escolhe. Não faz nenhum sentido você ter que ir, por exemplo, num supermercado e, além de saber que eu tenho idade para comprar bebida alcoólica, o cara do caixa não precisa saber onde eu moro, o que eu como, o que eu faço, se eu sou casada, não sou... Para quê? Ele só precisa saber que eu posso comprar aquele produto. E cada vez mais a gente vai ver isso como tendência também. Nós, seres humanos, mais empoderados também em relação aos nossos dados e como a gente compartilha os nossos dados. E aí eu vou deixar vocês com a perguntinha aqui, que é isso. Como seria a sua identidade digital se ela fosse utilizada para tudo, inclusive para fazer um pagamento? Importante, não é só usar o teu rosto para autenticar uma transação, isso a gente já vê acontecendo, mas é realmente você, pessoa, ser a sua própria carteira. Eu vou chamar você aqui, Cris, para fechar, que eu já estou ficando rouca. Eu vou deixar vocês com o slide final, que são onde estão todas as tendências, e vou passar para a Cris. Que a gente depois abre para perguntas, tá aí bom. Você já fica por aqui. Não, eu acho que só resumindo aqui, né, a Roberta, ao decorrer da apresentação dela, falou bastante, né, das tendências que a gente como Visa tem olhado.
Então, só recapitulando, a gente parte de perguntas norteadoras, olhando esse futuro, para definir, acho que é o que a gente está chamando aqui dos futuros possíveis. E dentro dos futuros possíveis que a Visa está entendendo, o primeiro ponto aqui a gente tem falado muito que já é um futuro realidade, né? A virtualização do dinheiro. Falamos que é o exemplo aqui no Brasil, a gente já tem um Pix acontecendo, mas ainda olhando mais do que isso, olhando toda a parte de criptomoedas, as moedas estáveis, as moedas com o Banco Central. No caso, aqui no Banco Central do Brasil, a gente tem trabalhado em conjunto, né, com eles, no Real Digital, né, e acho que é um exemplo aí tangível que o futuro não está tão distante, né, a gente já está estudando esse futuro. A gente falou bastante do pagamento vinculado aí à identidade digital e pensando até nesse mundo, o mundo físico, o mundo do metaverso. Quem é a sua identidade, quem é você nesse mundo físico, quem é você nesse mundo, né, nesse metaverso, garantindo que as pessoas que estão comprando, comercializando, conhecem umas às outras e têm confiança. Porque quando a gente está falando de pagamento, pagamento é confiança. Eu sei que você vai fazer tal serviço ou comprar tal produto e vai pagar. Né? E quando a gente está nesse mundo físico, é muito mais fácil. Você talvez muitas vezes não deixa sair da loja, segura. Né? Acho que você tem uma série de formas de garantir que o pagamento será realizado. No metaverso, você pode estar, enfim, é por isso que é importante uma empresa global como a Visa, a gente está provendo serviços como esses, porque você pode estar encontrando uma pessoa de outro país e você tem que garantir que essa outra pessoa vai, enfim, ter esse relacionamento comercial com você e a Visa vai estar, enfim, por trás disso, garantindo a confiança que essa transação aconteça. Outro aspecto que a gente falou também aqui, acho que dados. Dados, a gente acho que deve ter vários desafios aí aqui hoje. Então, assim, dados é o motor, né? Porque dados, eles são, no fundo, assim, é a base para que você possa, de fato, ter um serviço mais qualificado, um serviço que entenda e que traga valor para esse consumidor. Né? Então, realmente, sabendo o que esse consumidor quer, por que não antecipar e simplificar a decisão? Né, já que a gente está nessa vida tão corrida, todo mundo correndo o tempo todo, a Roberta falou do número lá que é assustador, da Universidade de Oxford, 35 mil decisões por dia. Quantas vocês já tomaram até agora? Né, vocês conseguem, então, se você está participando de um hackathon, você está aqui pensando qual vai ser o próximo passo, o que você vai fazer. Por que não as coisas, na hora que você... essas coisas básicas do dia a dia já estão decididas por vocês, por exemplo. Então, simplificar. Então, acho que esse é o papel dessas marcas, né, das empresas como um todo, simplificar e utilizar esses dados em benefício do consumidor. E esses dados também trazem o que a gente chama aí da hiperpersonalização, né? Então, a gente não fala mais de segmentos, os clusters, então um grupo, as pessoas que têm filhos, as pessoas que não têm filhos. Não, a gente quer saber aquela pessoa que tem filho, que gosta de vir aqui na Batalha do Robô e depois assistir a palestra da Visa acho que nesse nível de detalhe, para que de fato você ofereça alguma coisa interessante e atrativa e mais uma vez, que você não precisa pensar, pô, já está na mão, né? Por que não? Então, é super simples. E aí o IoT, né, a gente tem falado também bastante que a internet das coisas deixa de ser internet das coisas quando ela se converte em economia das coisas. Então as coisas vão se comprando, né? Então você imagina se tem assistente virtual ali da Roberta, por exemplo, sabe que o papel higiênico da casa dela acabou, ela tem autonomia porque foi uma decisão pré-setada por ela, então foi uma escolha da Roberta, que quando tivesse acabando o papel higiênico eles podem comprar 4 rolos. Então a assistente virtual da Roberta já vai lá comprando 4 rolos, quando ela chegar em casa já está lá os 4 rolos de papel higiênico, né? Então acho que é uma economia das coisas e acho que isso tudo é muito impulsionado pelo 5G, né? Então a gente está vendo vários cases aí ao redor do mundo que vão ganhar aí enfim, tração, né? Nesse momento que a gente tem de fato uma possibilidade de estar conectando vários serviços. Então nossas coisas virando a economia das coisas. E acho que um pouco para encerrar o nosso papo e a gente abrir para perguntas, é o que a gente tem visto muito de evolução do consumidor para o mundo digital. Então, o consumidor deixa de ser físico ou digital. A gente já vê isso acontecer. Então, se você compra no online, você troca pessoalmente, que você quer aquela roupa para a noite, para a festa. Ou você vai na loja, escolhe a roupa porque você queria experimentar, mas o estoque da loja é limitado, ele manda entregar na sua casa.
né? Então, isso acontece de formas, então, esse omnitudo, né, que a gente falou, então, o varejo, a gente tem trabalhado, né, nossos parceiros aqui, e nessas soluções justamente para entender quem é esse consumidor em todos os lugares. E a gente, né, garantir que você, de fato, está olhando esse consumidor integrado, né, esse consumidor digital. E é isso. Vamos abrir agora para perguntas. Acho que vocês têm um microfone, né? Pode jogar mais uma bola? Lá. Eu tô devendo uma para ela aqui, ó, também. Eu vou tentar jogar, tá? Atenção. Vai pegar a bola. Já. Tem pergunta? Alguma Já posso pergunta? fazer a pergunta aqui? Eu tô aqui. Pode. Eu tô sem óculos, gente. Não, desculpa. tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não sei se ela poderia ser polêmica ou não, mas como é que a Visa ela está garantindo o futuro da marca e da empresa com cada vez mais soluções em blockchain? Vou tentar te responder, enfim, de um jeito fácil. E daí vou passar para a Cris. A gente sempre faz a dobradinha, a região e o local, porque aí ela aterrissa um pouquinho mais em Brasil depois. Mas, primeiro, eu estou estruturando a resposta porque, assim, eu acho que blockchain, primeiro que a gente já usa, né, como Visa, bastante. É a tecnologia. Então, assim, blockchain só abriu mais possibilidades, eu diria, dentro do mundo de pagamentos, e a gente tem diversos projetos. E entra muito no que eu estava falando para vocês da transparência, entra muito na simplicidade de você realizar um pagamento, entra muito nas infinitas possibilidades, por exemplo, de você... A gente tem um projeto hoje na Argentina, muito em breve em outros mercados, com a AgroToken, onde a gente consegue, por exemplo, tokenizar commodity. Então, a soja passa aí para o mundo virtual e a gente consegue fazer um pagamento e uma entrega para aquele agricultor lá na ponta, que de repente antes ele ia demorar muito mais tempo e passar por diversos canais, graças a diferentes tecnologias, uma delas, blockchain. Aí eu vou entrar na marca, que foi a tua pergunta específica. Para o consumidor do futuro, cada vez mais ele está preocupado realmente com que o serviço aconteça. Onde eu quero chegar? Acho que a gente tem um lado de marca, tá aqui, a gente está patrocinando a Copa e está distribuindo bola, né? Onde a gente sim, e continua e vai ser muito presente, mas desde o core da Visa, quando ela surgiu lá em 1950, e eu posso garantir que todos vocês aqui, não estavam lá, obviamente, nem eu, mas a Visa por si só é quem faz o pagamento acontecer. Então, na verdade, a marca pela marca, ela acaba tendo um potencial muito mais importante nas ações que a gente tem, até muitas vezes fora do business, porque o business, o nosso negócio na natureza dele, o B2B2C, ele acontece, a gente diz que ele chega a ser praticamente invisível, porque o que faz a tua transação ou o teu pagamento ali na boca do caixa acontecer em milissegundos, que é mais rápido do que eu piscar, e toda a conexão que está acontecendo ali por trás, você não vê e nem você se preocupa, o que me deixa muito feliz, aliás, que é o que a gente entrega, como diz a Cris, que é a confiança no pagamento. E essa é a natureza do nosso negócio. Acho que com as novas tecnologias, cada vez mais, a gente só aumenta e expande essas possibilidades como empresa. Por outro lado, sim, a gente tem a consciência que a gente, como marca, tem que continuar presente também no que interessa para o consumidor na ponta. Seja um evento esportivo, sejam as ações que a gente tem diversas com a comunidade. A gente tem, eu brinco muito que assim, a Visa ou qualquer outra empresa do mundo de pagamentos só é bem sucedida se existe uma economia por trás, se existe geração de emprego, se as pessoas estão recebendo e fazendo pagamentos. Se isso não acontecer, ninguém vai fazer pagamento, ninguém vai receber um pagamento. Então, acho que a nossa marca, assim, é muito desses dois lados, é continuar a invisibilidade para deixar a tua vida mais fácil,
mas ao mesmo tempo continuar presente no teu dia a dia, mostrando para você o que eu estava falando ali do consumidor consciente, que é assim, continuar sendo essa marca que está presente nos momentos que te interessa, continuar sendo a marca que entrega essa transparência do que a gente realmente acredita que é. Mas, por exemplo, de forma técnica, vocês já têm algum projeto interno que já visualiza vocês criarem uma própria rede de blockchain de vocês? Não, na verdade, assim, o que eu vou responder é que a gente tem alguns projetos. Os projetos que a gente, enfim, que eu gostaria de comentar, né, alguns projetos que a gente pode comentar, é o piloto, por exemplo, do próprio Real Digital, né, que a gente vai estar por trás do CBDC, então um piloto aqui. A gente tem outros exemplos do AgroToken, que a Roberta trouxe. E sim, a gente olha todas as possibilidades. Então, a Visa já tem, a gente tem toda uma equipe trabalhando aí com blockchain. Em breve, a gente vai contar ao mercado todas as iniciativas nessa frente. A gente entende que, como a Roberta estava falando, é mais uma possibilidade, né? Então, é uma possibilidade descentralizada, que a gente viu numa das tendências aqui, que traz agilidade, né? E a gente precisa, como Visa, como a preocupação que a gente tem sempre é garantir confiança, que essas transações vão acontecer. Então, a gente tem vários casos aí de moedas estáveis, por exemplo. E também garantir que assim, essas pontas estão conectadas e permitir que as pessoas possam utilizar de forma tranquila e que isso aconteça de verdade, né? Então, a gente já tem, por exemplo, parcerias, a gente já tem cartões com, por exemplo, a Ripple, a Crypto. Então, temos 3 emissores aqui no Brasil que você tem as moedas em cripto, você converte em fiat para utilizar na ponta. Então, a gente já faz esse tipo de parceria. Mas eu digo até porque eu acabei de fazer uma viagem internacional e eu fiquei pensando muito nas aplicações, porque o meu cartão era bandeira Visa. E eu fiquei pensando em muitas aplicações em blockchain que poderia cruzar a barreira das leis interestaduais e sim, como empresa, vocês certificarem por todas essas transações que eu estivesse fazendo mesmo sendo um cidadão brasileiro em outro país, né? Que é o grande assegurador. Vocês assegurariam que mesmo estando no Brasil, a realização ia acontecer, sei lá, na Holanda. E hoje a gente precisa ter inúmeros bancos, inúmeros certificadores, e eu vejo que tipo, a Visa poderia tranquilamente assumir esse papel e ganhar dinheiro por isso, né? Que vocês já ganham, então... Eu não vou entrar na parte do ganhar dinheiro, mas não, e o teu raciocínio é 100% correto e conversa com tudo que eu estava falando aqui. Se você pensar numa identidade digital, lógico que a gente tem que pensar, e eu sempre digo também que eu, como inovação, eu acredito que ninguém inova sozinho. A Visa não faz nada sozinha. A gente precisa não só do consumidor, mas dos nossos parceiros também. Ao teu ponto, jamais uma solução, seja ela qual for ou de quem for, vai funcionar se for sozinho. Porque para um exemplo como o teu acontecer, a gente tem que ter o governo por trás de diferentes países aceitando que isso aconteça, moedas com liquidez e que possam ser trocadas. A tecnologia é o teu ponto, o blockchain está aí, gente, existe e está aí para ser usado, né? É mais, eu diria, que um consórcio de diversas entidades e organizações para fazerem isso acontecer. O que para mim é a beleza, não só do nosso negócio, que outra vez só acontece se alguém participar junto com a gente, mas também do que vem por aí, porque tudo que a gente olha do próximo passo, por exemplo, de Web3, metaverso, é comunidade. É sempre o conjunto, nada acontece sozinho. Então, para uma solução como essa, e mais uma vez, tem vários projetos acontecendo, mas para uma solução como essa acontecer, é sempre de pouco a pouco e envolve diversos players, né? Não dá para ser um só. Mas a resposta curta é sim. Tem tempo para mais uma ou duas perguntas. Boa noite, boa noite. Pelo discurso, eu tive a impressão, assim, conheço muito pouco sobre bandeira e adquirência, mas dá a impressão que logo a Visa vai entrar com o pezinho um pouquinho nos bancos, né, no papel dos bancos, então dá a impressão que a gente vai ter alguns produtos, vou conseguir consumir produtos da Visa, vou poder pegar um crédito, vai ter provisão, vai ter análise de crédito já pelo perfil de consumo. É mais ou menos essa a direção que a Visa está tomando agora? A direção do futuro dos pagamentos é a proliferação dos pagamentos. O que eu quero te dizer é, não só num estudo como esse, que a gente observa
é que eu não vou entrar no sistema de 4 partes, mas assim, o banco, ele já não tem um papel mais só de banco, o adquirente não tem só um papel de adquirente, a processadora não tem só papel de processadora. Cada vez mais, o varejista já não é só mais, há muito tempo já não é só varejista, né? Cada vez mais, e graças a Deus, tem espaço para todo mundo. Existe uma proliferação e uma democratização de tudo que é pagamento. E aí entram diversos fatores, dentre eles confiança, segurança, escala, capacidade, etc., que vão mais ou menos levando para uma certa direção. Mas o que a gente observa é que no futuro, honestamente, você vai ter a opção que você quiser. E aí vai ser entre você e determinadas marcas convencerem que elas são as melhores opções. Porque as opções só vão aumentar. Tudo que a gente observa, em nenhum momento, em nenhum cenário, a gente vai ser uma opção ou só vai ter um player. Não. E é a democratização mesmo dos pagamentos. Você passa a ter uma proliferação de moedas, você passa a ter uma proliferação de tecnologia. E quando você começa a combinar tudo isso, você tem uma proliferação do ecossistema, onde todo mundo trabalha com todo mundo e você tem a interoperabilidade, que daí é um termo que a gente usa super no mercado, mas que também é muito do mercado financeiro, que nada mais é do que, num futuro muito próximo, você selecionar a moeda que você quer, a pessoa que você está fazendo o pagamento ou o comércio, decidir como ele quer receber e, inclusive, talvez, em que canal isso vai acontecer, em que plataforma. E se vai ser no físico, no digital, tanto faz. Mais alguma pergunta? Ele tinha uma pergunta. Eu sei que ele está levantando a plaquinha aqui pra gente, não sou eu, tá? Oi. Obrigado pelas informações, muito legais. Eu queria perguntar uma coisa que, assim, trabalhando numa startup voltada ao digital, né? Então, a gente está transformando e digitalizando relógios de luxo para garantir maior segurança, né? Então, tokenizar alguns certificados de relógio de luxo. E aí eu gostaria de conversar com vocês em um momento para ver se a gente consegue colocar um projeto em paralelo para garantir que a gente consiga prospectar mais vendas através da Visa, já que ela está envolvida, né, com essa plataforma, essa digitalização, ela está envolvendo esse segmento para aumentar as vendas e garantir uma certificação digital. Então, hoje, os clientes eles não querem passar o cartão de crédito ali para, por exemplo, comprar um Rolex no valor de R$500 mil, porque vai alocar o recurso dele, um Rolex ou outro relógio, qualquer que seja. Então, para a gente fazer um paralelo a isso e garantir uma certificação digital. É isso. E como que a gente faria isso? Então, primeiro, obrigada. Isso é muito também da nossa cultura e não à toa a gente está aqui hoje, porque... Vou repetir, eu fico parecendo disco arranhado, né? Mas assim, ninguém inova sozinho, a gente só faz com parceiro e novas parcerias. É super interessante. Eu vou pedir para você falar com a Thaís, que está sentada aqui, ó. Ela vai levantar daqui a pouco, que é do nosso time do Brasil, que só trabalha com startups especificamente. É o ponto de contato em São Paulo, para a gente evoluir. É o tipo de projeto que sim interessa. Tem muita gente trabalhando e, outra vez, eu sou apaixonada pelo tema porque eu acho que o que a gente está vendo acontecer e essas parcerias possíveis, que talvez fossem conversas que não fossem acontecer há 30 anos atrás, porque provavelmente a CEPO, a Visa, está lá longe, a gente tem muito essa visão de justamente assim, se aproximar, porque, graças a Deus, a gente sacou há muito tempo que ninguém faz nada sozinho e que realmente, assim, por que não olhar para fora e ver uma oportunidade, ou uma startup, ou um empreendedor que pode trazer algo e a gente complementar com o que a gente pode oferecer. Não só toda uma estrutura que existe como empresa, mas, por exemplo, de segurança, de cibersegurança, de APIs, de APIs, infinita. Então, eu vou pedir para você falar com a Thaís, que está aqui, ó, depois. Mas obrigada, e para todo mundo que está aqui também, gente, assim, canal aberto. Eu gosto de dizer que, graças a Deus, a área de inovação da Visa existe por uma razão. Aquela rede que a Cris mostrou no início, a gente se fala todos os dias, o tempo inteiro, o que é ótimo. A gente consegue trazer projetos, trocar experiência com Singapura, com Dubai o tempo inteiro. É muito legal ver o que eles estão desenvolvendo também.
mostrar o que a gente está desenvolvendo aqui. Esse caso da tokenização de commodity, por exemplo, está todo mundo interessado, porque é super necessário. E então, assim, essa troca é muito interessante. Então, quem quiser também, a gente está aqui, vai ficar aqui mais um tempo. Mas tem a Cris aqui no Brasil, tem a Thaís, a gente tem um time super bacana aqui em São Paulo, que está próximo, tem o Júlio, desculpa, Júlio. Tô focada no poder feminino aqui, mas a gente está aberto para conversa, porque é isso. E eu, tocando a área de desenvolvimento de novos produtos, posso te garantir que não tem nenhum que acontece sozinho. Obrigada. Então, Obrigada então vamos encerrar aqui, agradecer a pergunta. Muito obrigada também. Obrigada a todos e todas. Eu acho que vai estar gravado também, se vocês quiserem acessar a apresentação depois, né? Legal. Valeu, gente.